As horas finais de uma rainha. Pela primeira vez na história do mundo, o público de todos os cantos do planeta pôde acompanhar em detalhes como foram os últimos dias e agora vão ter a chance de acompanhar também como foram as últimas horas de uma das maiores monarcas que a história já viu, a Rainha Elizabeth II. Com a revelação feita através de um documentário oficial que foi produzido com autorização do atual rei da Inglaterra e sua esposa, a rainha consorte, o público vai poder ter acesso a como foram esses momentos finais da rainha, mas também os bastidores da vida da família real durante um período de um ano em que câmeras acompanharam o dia a dia e principais compromissos do atual monarca. O documentário britânico é uma forma de registrar momentos que entrarão para a história do Reino Unido. E é nesse mesmo documentário que a princesa Anne fez algumas revelações contando como foram esses momentos finais em que ela, a filha da Rainha Elizabeth, estava ao lado da mãe no castelo de Balmoral, no marcante dia de 8 de setembro de 2022, uma data que marcou o fim de uma era. Mas por que será que a princesa Anne admitiu ter sentido um certo alívio? E quem mais estava presente nesse momento tão decisivo para a família real e para o povo britânico? O que é verdade e o que é mentira no que foi relatado naquelas horas após o anúncio oficial do falecimento da Rainha Elizabeth, em que muito se especulou a respeito dos membros da família real, em particular de um de seus netos, o príncipe Harry. Nesse vídeo, nós vamos então conferir alguns trechos que já foram antecipados para o público a respeito desse documentário que foi programado para ser exibido na televisão britânica um pouco depois do Natal de 2023, ou seja, um pouco mais de um ano após o rei Charles ter ascendido ao trono. Para prosseguir, a gente tem que antes dar aquele recadinho. Se vocês querem ajudar o canal a continuar crescendo, a fazer com que os vídeos cheguem até vocês e fazer parte dessa comunidade, então já aproveita e se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, compartilhem o nosso conteúdo e, claro, deixem o like nesse vídeo. A rede britânica BBC passou um ano acompanhando o rei Charles e a rainha consorte durante os compromissos oficiais e em alguns momentos também de bastidores e também em alguns momentos mais raros em que o público pôde conferir um pouco da dinâmica dentro das residências oficiais dos monarcas, com o objetivo de que esse primeiro ano desde a coroação fique registrado para fins históricos, como já foi feito em outras vezes também durante o reinado da Rainha Elizabeth. Esse talvez tenha o diferencial em que nessa era digital e na era das redes sociais o acesso é ainda maior. Mas o que tem chamado mais a atenção foram as revelações da própria princesa Anne, a princesa real, contando em detalhes como foram as horas finais da rainha Elizabeth II. Segundo a princesa Anne, foi a própria família real quem convenceu a rainha a passar os seus últimos dias no castelo de Balmoral, que fica na Escócia. Apesar do que isso poderia representar em termos de logística, por ela não se encontrar na capital inglesa, no Palácio de Buckingham, em Londres, a família real conseguiu convencer a rainha a realizar um dos seus maiores desejos. Afinal de contas, a rainha Elizabeth, assim como todo o núcleo da família real, tem um carinho especial por Balmoral, na Escócia, porque é lá que eles conseguem ter mais privacidade. Portanto, desde que a rainha Elizabeth ainda era bem novinha e estava recém-casada, foi ali, no castelo de Balmoral, que ela pôde vivenciar os momentos mais significativos da sua vida em família, com privacidade, com mais liberdade e menos protocolos. Ou seja, era ali que as crianças, os filhos de Elizabeth e Philip, podiam agir mais como crianças e não príncipes e ter uma aproximação maior com os pais. Anos depois, foram os netos da Rainha Elizabeth que puderam desfrutar dessa privacidade e liberdade que Balmoral oferecia. Inúmeras vezes, nós vimos entrevistas dadas pelos netos da rainha, como a princesa Beatriz, a princesa Eugenie e o príncipe William, relatando como eles gostavam de passar as férias e o Natal no castelo de Balmoral, na companhia da avó, onde todos os primos podiam brincar livremente como crianças normais, e eles guardam até hoje as melhores lembranças desses momentos com a avó, porque em Balmoral ela era mais avó do que rainha.
Até mesmo a decisão de frequentar uma universidade na Escócia pesou para o príncipe William. Décadas atrás, quando William estava prestes a entrar na universidade e estava no processo de escolha para qual faculdade ele iria, ele, ao revelar que escolheu a Universidade de St. Andrews, na Escócia, disse que um dos motivos era por estar mais próximo de Balmoral, ou seja, realmente toda a família sempre teve um carinho especial por esse lugar e sempre fez de tudo para poder estar o mais próximo possível do castelo na Escócia e poder passar mais tempo lá. Então, por que é que a rainha tinha receio de tomar essa decisão? Uma decisão que iria pesar tanto num momento de transição para o Reino Unido. O receio dela era justamente pela questão logística, mas a princesa Anne revelou que eles convenceram a rainha a nem pensar nisso e simplesmente ir para o local que ela tanto apreciava. Anne relembra que, principalmente na juventude deles, eles frequentavam muito Balmoral e que lá eles tinham muito mais independência. A filha da rainha revelou que a monarca tinha receio de morrer em Balmoral por essa questão da logística, mas que no final a princesa real deseja que a mãe tenha percebido que aquela era a melhor decisão, que ela não deveria se preocupar onde ela estaria, e sim no seu próprio bem-estar e último desejo. A princesa Anne revelou também que ela era a única filha, o único membro da família real que estava presente ao lado da rainha Elizabeth nas suas horas finais, que naquele dia ela havia percebido que realmente a rainha estava chegando ao seu momento de descanso e então eles avisaram ao resto da família, bem como o noticiário do mundo todo começou a relatar na manhã do dia 8 de setembro que havia preocupação com o estado de saúde da rainha. Mais tarde, a notícia se confirmou. A essa altura, Charles e o restante da família, como os seus irmãos, o seu filho, o príncipe William, todos foram avisados e estavam já a caminho da Escócia. Porém, nenhum deles chegou lá com a rainha ainda viva. Portanto, não foi somente Harry que chegou ao castelo de Balmoral após a rainha falecer, não podendo ter tido a oportunidade de se despedir dela, pois o mesmo aconteceu com todos os outros membros da família real, com exceção, como já foi explicado, da princesa Anne, que estava ao lado da mãe. E uma declaração interessante da princesa Anne, que é sempre muito sincera e direta nas suas entrevistas, ela disse que ela apoia totalmente a sua cunhada, a rainha consorte Camila, pois ela conhece Camila há muitos anos e durante todo esse período o apoio que ela tem dado a Charles é incondicional e isso faz toda a diferença no papel que Charles precisa desempenhar. Anne também compartilhou com o público alguns momentos mais leves durante o período em que eles estavam ensaiando para a cerimônia de coroação. Ela contou que Charles e William brincaram e fizeram piadas entre si e que William riu dizendo que na hora H era bem capaz dele errar alguma coisa no ritual que ele tinha que cumprir na abadia. E finalmente, Anne revelou que durante o funeral, um dos momentos mais marcantes e que ela sentiu alívio foi quando a coroa e o cetro foram retirados de cima do caixão da rainha Elizabeth, no momento em que literalmente a coroa estava sendo passada para o seu filho. Anne disse ter sentido alívio porque era como se finalmente a missão da sua mãe tivesse sido cumprida e agora o peso da coroa não mais repousasse sobre Elizabeth. Era como se finalmente Elizabeth agora estivesse livre de um compromisso e um senso de dever que norteou toda a vida da rainha. Com certeza, nesse momento, o mundo todo, ao testemunhar aquela cena, concordou que Elizabeth havia cumprido muito bem a sua missão. E aí, quem assistiu àquela semana do funeral da Rainha Elizabeth, qual foi o momento mais marcante? Do que é que vocês se lembram? Comentem aqui, não deixem de se inscrever, deixem um like e até o próximo vídeo.